Jornada de leitura da Bíblia, semana 7. A formação do povo de Israel, parte 4. A saída do Egito, século XV a.C. Primeiro dia, Êxodo 1 a 3. Êxodo 1. Os filhos de Israel no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Êxodo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche e, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó:
quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Moisés foge do Egito. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: "Por que você está espancando o seu próximo?" O homem respondeu: "Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio?" Moisés ficou com medo e pensou: "Com certeza já descobriram o que eu fiz." Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: "Por que vocês vieram mais cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho." Então Reuel disse às filhas: "E onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco." Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gersom, porque disse: "Sou peregrino em terra estranha." O sofrimento do povo. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Êxodo 3. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: "Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima?" Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Eis-me aqui." Deus continuou: "Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa." Disse mais: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: "Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel.
o lugar do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Segundo dia, Êxodo 4-6. Êxodo 4. Deus concede poderes a Moisés. Moisés respondeu: Mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: O Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: Que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: Um bordão. Então lhe disse: Jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: Isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Ponha agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: Ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: Se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal,
Talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. E eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Moisés volta para o Egito. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você: Deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés, e lhe disse: Sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse marido de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: Vai encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o havia enviado e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Êxodo 5. Moisés e Arão falam com o Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão,
Por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução do trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Os israelitas se queixam de Moisés e Arão. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são os desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos, na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Moisés se queixa a Deus. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Êxodo 6. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus promete livrar o seu povo. Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus.
e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó, e não sei falar bem? No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palo, Esrom e Carme. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como é que Faraó vai me ouvir? Terceiro dia. Êxodo 7-9. Êxodo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito,
e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando Faraó lhes disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Primeira praga: águas viram sangue. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Êxodo 8. Segunda praga: rãs. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito.
Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: Tenha a bondade de me dizer quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. Faraó respondeu: Amanhã. Moisés disse: Será conforme a sua palavra, para que você saiba que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs se afastarão de você, das suas casas, dos seus oficiais e do seu povo. Ficarão somente no rio. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga: piolhos. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga: moscas. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair desta terra. Moisés respondeu: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então Faraó disse: Eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de mosca se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés,
e os enxames de moscas se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Êxodo 9. Quinta praga, peste nos animais. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Sexta praga, úlceras. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar diante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga, chuva de pedras. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito.
de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Quarto dia, Êxodo 10 a 12. Êxodo 10. Oitava praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vá falar com o Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm mais intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo.
e os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído, e não restou nada verde nas árvores nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tirem de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga: trevas. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor, nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco, nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: Como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Êxodo 11. Deus anuncia a 10ª praga. O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono,
até o primogênito da escrava que moe a farinha e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: Então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disto sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Êxodo 12. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. A festa dos pães sem fermento. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo.
Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. A primeira Páscoa. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de hisopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. 10ª praga: morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios. E houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim, os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito.
Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Instruções sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Quinto dia, Êxodo 13 a 14. Êxodo 13. A consagração dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: Consagre-me todo o primogênito. Todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. A festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: Lembrem-se deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou a seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: Isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. A separação dos primogênitos. Quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo o primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não resgatarem, deverá ser desnucado. Mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro o seu filho perguntar: O que significa isso? Você responderá: O Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito,
desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo o primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus guia o povo pelo caminho. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14. A travessia do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram, marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. A passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem.
E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Sexto dia, Êxodo 15 a 16. Êxodo 15. O Cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti.
Envias o teu furor que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. O cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Êxodo 16. Deus manda o maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão.
Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. E recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. O povo de Israel recolhe o maná. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem, e tudo o que sobrar separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis?
Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. 7º dia. Êxodo 17 a 18. Êxodo 17. A água da rocha em Refidim. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Os amalequitas atacam Israel. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo 18. Jetro visita Moisés. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés,
ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. A nomeação de auxiliares. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para sua terra.
O versículo da semana está em Êxodo 3:7. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo.